O erro do mundo. Antes de ver esse vídeo, assista ao primeiro episódio onde nós estabelecemos e descrevemos os 5 tipos de lobisomens existentes. Tipo 1, humanoide. Tipo 2, fera. Tipo 3, bestial. Tipo 4, selvagem. E tipo 5, lobo. Não se esqueçam que essas raças são independentes umas das outras e não estágios evolutivos. Eu vou pôr o link da playlist no card e na descrição. Cara, esse é o último episódio dessa série. Eu tô pensando em fazer uma segunda, mas que saudade que vai dar de fazer isso, cara. Pô. Mas enfim, vamos falar da besta de Vodun. Esse é o episódio de encerramento dessa série, e nada melhor do que falar sobre a lenda de lobisomem mais famosa de todos os tempos. Tenho certeza que se você já procurou a origem dessa criatura na internet, deu de cara com a besta de Vodun, um possível lobo ou lobisomem de proporções gigantescas, que fez várias vítimas na antiga província francesa de Gévaudan entre os anos de 1764 e 1766. Hoje nós vamos abordar essa lenda em detalhes e tentar entender o que foi a besta. O conteúdo desse vídeo está sendo retirado do site www.betodogevaudan.com. Lá vocês podem ler essa história em vários idiomas, mas infelizmente não tem em português. França, 1764. O eco do período de caça às bruxas deixou um medo no coração das pessoas. Na França, o mais comum eram os julgamentos de lobisomens. Várias pessoas foram queimadas na fogueira, acusadas de licantropia, principalmente entre 1550 e 1650. A França estava em pânico, pensando existir um lobisomem em cada esquina e esgueirando por trás de cada moita. É compreensível que em um ambiente desses, qualquer cão ou lobo correndo pelo campo seja identificado como um lobisomem, mas a besta, como viria a ser chamada mais tarde, talvez fosse muito mais do que um simples animal. A província de Gévaudan já não existe mais. O nome da região administrativa, que é praticamente no mesmo lugar que a antiga Gévaudan, é Luzerra. Agora que já estamos localizados, vamos à história. No começo de junho de 1764, uma mulher da comuna de Langogne, para simplificar, uma comuna é tipo uma cidade, mas não é exatamente isso, ela estava cuidando do gado quando foi atacada por uma criatura. Durante o ataque, os cães que estavam com ela fugiram, mas o gado se juntou em volta dela e afugentou a criatura. A mulher não se feriu, mas ao voltar para Langogne com suas roupas rasgadas, disse a todos que avistou um monstro. Ela não foi levada a sério, pois acreditavam se tratar de um lobo raivoso. Como não era algo comum de acontecer naquela região, o assunto morreu ali. Mas algumas semanas depois, a criatura estava de volta. Em 30 de junho, matou e devorou uma menina de 14 anos em Saint-Étienne-de-Ludguer. Em 8 de agosto, despedaçou uma menina em Puy-Laurent, na antiga Gévaudan. 3 garotos de 15 anos em Chalain-l'Évêque, uma mulher em Arzan, uma garota em Tortes e um pastor de ovelhas em Chauderhac também foram encontrados mortos e completamente mutilados. Em setembro, uma menina de Rockley, um homem de Choisnay e uma mulher de Apcher tiveram seus restos encontrados na cidade e partes espalhadas pela floresta. Em 8 de outubro, um jovem de Pouget retorna para casa com seu peito e cabeça mortalmente feridos. Aterrorizado, ele relata que foi atacado em um pomar. 2 dias depois, a testa de um menino de 13 anos foi ferida e seu escalpo arrancado. Em 19 de outubro, em Saint-Alban, uma moça de 20 anos foi atacada e dilacerada, teve seu sangue e suas entranhas consumidos. Aterrorizado com os ataques constantes, as autoridades organizaram um grupo de caça, não só por militares, mas também por civis, para matar a besta e dar um fim às mortes. Um lobo de 8 quilos foi morto, mas todos sabiam que ele não podia ser tal criatura. Em outubro, um camponês de Juliange, chamado Jean-Pierre Pouchet, vê a criatura pela janela do seu celeiro, mas antes dela entrar, Pouchet pega sua espingarda e se prepara para o confronto. Tremendo e com medo que ele nunca sentiu antes em sua vida, vê um monstro entrando pela porta do celeiro. Nunca havia visto nada igual, e em desespero, ele atira. A criatura cai,
mas se levanta logo em seguida. Furiosa, fica em pé em suas patas traseiras, puxa e atira de novo, e ela foge, fazendo um barulho que ele descreveu como de 2 pessoas ofegantes, semelhante ao relato de lobisomem do meu avô. Se vocês não viram, eu vou colocar o link na descrição e no card também. Dê uma conferida lá, é um vídeo bem legal. Esse tipo de relato se espalhou por todo o país e causou ainda mais terror na população, a ponto de se trancarem em casa e nunca mais saírem sozinhos e desarmados. Os grupos de caças se tornaram cada vez maiores e mais organizados. Mais de 1.200 homens com espingardas, foices e lanças passaram a rondar todo o país à caça da criatura, sem falar de outros caçadores individuais que também procuravam a besta. Um dia, enquanto caçavam, avistaram a criatura observando um jovem pastor cuidando de seu rebanho. Ao gritarem A besta! A besta! ela foge para um bosque próximo, mas é cercada. Recebe um tiro e cai. Em seguida se levanta e foge para a planície. Recebe outro e mais outro, sempre se levantando. E ao entrar no bosque mais uma vez, ela desaparece. Os caçadores foram noite adentro em busca da criatura, mas com a certeza de que ela morreria pelos ferimentos, cessaram as buscas e esperaram até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, 200 homens bem armados buscaram por um cadáver, bosque adentro, mas nada foi encontrado. No mesmo dia, um menino foi mordido no pescoço e no braço, e uma moça de 21 anos foi encontrada morta. Agora estava estabelecido que a criatura não era um lobo. Tinha o tamanho de um bezerro, pelo avermelhado, uma cabeça grande parecida com a de um porco, e a boca ficava sempre entreaberta. O peito era largo e branco, e tinha uma longa cauda branca e orelhas curtas e pontudas. Alguns diziam que ela tinha cascos nos membros traseiros. A besta foi vista várias outras vezes depois dessa, e o número de vítimas continuava aumentando. Curiosamente, ela não devorava a carne de todas, costumava se contentar com simplesmente matar e arrancar o escalpo, mas às vezes comeria os intestinos, o fígado e arrancaria o coração. O estranho é que os ataques eram reportados no mesmo dia, em regiões separadas por quilômetros, até que a notícia se espalhou por todo o reino e chegou nos jornais de Paris. O rei Luís XV oferece alguns homens do exército da coroa para resolver o problema, e uma recompensa de 6.000 pesos é oferecida para quem matar a besta. E não só isso, ela deveria ser exposta ao público, para que todos soubessem que o terror havia terminado. 8 missões foram planejadas e executadas dos dias 20 a 27 de novembro, mas sem sucesso. E quando as tropas retornaram até o alojamento, 5 meninas, uma mulher e 4 crianças haviam sido atacadas e mortas. Um pastor organizou orações, e em uma dessas orações, uma moça é sequestrada em plena luz do dia, totalizando 60 vítimas, sem contar os feridos. No dia 12 de janeiro de 1765, um outro relato que chocou a todos foi o de um grupo de jovens atacados pela besta. 2 foram mortos, dilacerados e comidos. Um terceiro deveria ter tido o mesmo destino, mas os outros atacaram a criatura para salvar o amigo. Como já sabiam da existência da besta, estavam armados com porretes pontiagudos e bateram e esfaquearam a criatura cada vez que ela tentava agarrar um deles. Infelizmente nem todos saíram vivos, mas depois do confronto pela terceira vítima, ela foge. Um bispo deu a cada um dos sobreviventes 300 pesos. Agora a recompensa pela besta era de 9.400 pesos, e ideias geniais passaram a surgir. Desde iscas molhadas em sangue fresco e envenenadas, até pessoas fantasiadas de animais, também envenenadas, para serem devoradas e matarem a besta. A partir daí, ela estava ficando cada vez mais ousada, invadindo cidades e tentando entrar em casas. 73 paróquias conseguiram movimentar 20.000 homens, que mesmo embaixo de nevascas, caçaram e atiraram na criatura várias vezes. Mas ela sempre se levantava e fugia, e claro, nesse meio tempo ela continuava fazendo vítimas. Um caçador de lobo famoso, chamado Deneval, ofereceu seus serviços ao rei e foi aceito, começando sua caçada ao lado de seu filho e seus cães, no dia 19 de janeiro. Estudando sua caça devagar e com muito cuidado, Deneval descobre, entre outras coisas, que seu salto era de 8 metros de distância.
Até março, ele estudou e reuniu informações sobre a criatura, e mais de 50 pessoas foram atacadas nesse meio tempo. O impressionante era a distância entre os ataques, muitas vezes quilômetros de distância uns dos outros. O exército saiu de cena e não agiu mais para tentar matar a besta. Então Deneval recebeu o direito de comandar a caçada e com 10.000 civis saiu em busca da criatura. Mas em 3 meses de buscas intensas, conseguiram matar apenas uma loba de 18 quilos. Desmoralizado e humilhado por seus companheiros de caça, Deneval, mano, não, eu não consigo falar esse nome. Foi mal, desculpa. Desmoralizado e humilhado por seus companheiros de caça, Deneval perde totalmente sua credibilidade. Eles atiraram na besta várias vezes, a envenenaram, armaram armadilhas, e ela sempre parecia saber o que estava acontecendo, e zombava dos caçadores. Continuava fazendo vítimas de maneira cada vez mais ousadas e horrendas. Alguns novos relatos revelaram que ela gostava de aterrorizar suas vítimas antes de matá-las. As histórias se espalharam por toda a Europa. Chegando à Inglaterra, foi utilizada de forma a humilhar o exército francês, o que deixou Louis XV irado e fez com que o assunto fosse levado a sério. Ordenou que Antoine de Beauterne fosse imediatamente a Gévaudan e trouxesse o cadáver do monstro. Em 22 de junho, chegou a Salgue acompanhado de seu filho, servos, guardas e cães. Lá ele dispensa Deneval e começa a se preparar. Sem dar tempo, a besta o desafia, matando uma mulher em um campo próximo e arrancando a pele de sua face. Após 3 meses, os camponeses também começaram a se descontentar. A sua presença era muito cara e para nenhum resultado. Até o momento, só houveram falhas e as mortes continuavam. Então ele decide ir até Auvergne, uma floresta onde existiam vários lobos e que a besta ainda não havia atacado. Lá um animal muito grande é visto e baleado 2 vezes, uma no olho e outra no corpo, e finalmente a besta está morta. A besta batida era um lobo comum, pesava 45 quilos e tinha 1,70 m de comprimento. Sob pressão de Antoine, algumas crianças que tinham visto a besta o identificaram. Uma carta foi escrita ao rei e após análise, o animal foi enviado a Clermont para ser empalhado e depois até Fontainebleau para ser exibido. O rei se contentou e riu da supersticiosidade do seu povo. Antoine passa a ser considerado um herói em todo o país e recebe sua recompensa, assim como seu filho. Aparentemente tudo tinha dado certo, embora houvesse quem acreditasse que Antoine apenas matou um lobo, uma besta comum, mas a verdadeira besta ainda vivia e logo retornaria. O caso foi oficialmente fechado e as buscas cessaram. Pois bem, em 1º de janeiro de 1766, a besta retorna e passa a fazer vítimas novamente, matando, dilacerando e devorando suas vítimas. Um dos relatos foi o de um homem que lutou com a criatura. Ele disse que ela parecia usar botões em sua barriga e que costumava se levantar nas patas traseiras. Gévaudan suplica por ajuda, mas ela não vem, uma vez que o caso havia sido fechado e qualquer tentativa de reabri-lo implicaria que o rei foi enganado. Então um dos senhores da região organizou uma caçada e dessa vez contava com a presença de um homem chamado Jean Chastel, um velho de 60 anos, muito religioso e respeitado por todos por sua honestidade e boa conduta. Em Suga, Chastel se posiciona com sua espingarda carregada com 2 balas abençoadas. Enquanto lia seu rosário, vê a criatura. Calmamente, ele guarda seu rosário e seus óculos, e em seguida mira sua arma. A besta, em tom de deboche, fica em pé, mas depois do tiro, cai e é despedaçada pelos cães. Sua carcaça é recolhida e levada. Não se sabe o que era aquele animal, pois outro igual nunca foi visto. Em seu interior foi encontrado o ombro de uma garota, possivelmente uma que foi morta 2 dias antes. Aos pedaços, a criatura teria sido levada para identificação, mas como isso aconteceu no calor de agosto, apodreceu antes que pudesse ser examinada, então ela foi enterrada. É impossível saber qual criatura foi responsável pelos ataques, mas eles pararam. Jean Chastel foi introduzido ao rei, que zombou do seu feito, mas calado, Chastel decide não contestar. Ao voltar para Gévaudan, é considerado um herói. Infelizmente, como já não havia mais recompensa, recebeu apenas 72 pesos.
150 anos mais tarde, um poema de 360 páginas foi escrito, homenageando e eternizando o herói que salvou Gévaudan e seu povo da terrível besta. Até hoje não se sabe qual a verdade por trás de toda a histeria de 1764, mas teorias existem. Dizem terem sido assassinos em série, simples lobos, uma hiena que Chastel seria o dono, um animal híbrido, ou mesmo um lobisomem, como ficou mundialmente difundido. Nunca vamos saber ao certo o que aconteceu, mas que pessoas morreram e o pânico existiu. Isso não pode ser negado. Assim chegamos ao fim da primeira temporada da nossa série de lobisomens. Espero que tenham gostado. Não sei se vai ter uma segunda temporada. O que você acha? Me fala nos comentários. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.